Então, pessoal, bem-vindos a mais um programa Web Ciência. Estamos dando início hoje aqui a mais um episódio. Olá, boa tarde. No começo eu não consegui escutá-los, mas agora eu já consegui. É, eu quero primeiramente, né, dar uma boa tarde aí para todos que nos acompanham. Né, quero agradecer também, né, pela oportunidade de estar aqui, né, compartilhando aí, né, esse momento, né, principalmente com aí a professora Luísa, minha orientadora, né, a quem tenho muito carinho, né, porque muito contribuiu aí para minha formação. E contribuir também para esse momento, né, para torná-lo aí bastante rico e satisfatório. Muito bom, seja bem-vindo, Jonathan. E vamos ter uma conversa boa hoje à tarde. Você vai estar falando, né, sobre a sua vida aqui no Profimate, o que representou e o que você está fazendo hoje. Mas, Luísa, como foi que você conheceu o Jonathan? Fala um pouquinho aí sobre Bom, esse trabalho juntos. o Natan, eu dei a disciplina de Fundamentos de Cálculo no Profimate em 2019, não foi, Natan? Acho que é isso, 2019. E aí eu conheci a turma dele, né? Foram os meus alunos, uma turma excelente, como todas as nossas turmas do Profimate, né? E foi isso, ele estava esperando ele passar no exame, e quando ele passou, ele me escolheu, na verdade. Ele foi o meu primeiro aluno do Profimate que me escolheu como orientadora. Que coisa maravilhosa, né? Muito bom. Então, para quem não sabe, o Profimate é o mestrado profissional em matemática. Jonathan, fala um pouquinho sobre como foi a acolhida aqui, como foi o seu tempo de estudo no Profimate aqui em Mossoró, a interação com a turma, com os professores foram, o ambiente foi um ambiente acolhedor. Fala um pouquinho sobre a tua vivência no curso do Profimate aqui na UFES Mossoró. Pois não. Jacques, assim, o Profmat, minha maior contribuição, né, na verdade, a maior contribuição do Profmat, né, para a minha vida profissional foi uma mudança drástica na minha postura enquanto profissional. Eu acho, digamos assim, foi a maior riqueza que eu consegui arrancar do programa, né, falando de modo geral. Porque quando eu entrei, né, eu pude, digamos assim, revisitar muitos tópicos mesmo de matemática, né? Porque assim, o programa, por ser profissional e também por tentar, né, objetivar atender a professores que estejam na rede de educação básica, né, ele contribui bastante para uma melhoria, digamos assim, da postura de como você vai ensinar, como você vai voltar para dentro da sua escola, né? Para como você vai contribuir para aquele aluno, né? Para aquele aluno que estão ali esperando e tem em você, digamos assim, a esperança, né? De uma melhor aprendizagem, numa disciplina que, né? Num componente que é tão às vezes falta palavras para falar o quanto a matemática é tida assim como difícil, né, como uma disciplina que, digamos assim, que os alunos têm como ruim mesmo, né, de aprendizagem. Então, assim, o Prof. Mike pode contribuir nisso, né? Eu voltava para dentro da minha escola totalmente mais sensível, né, entendendo o lado dos meus alunos, porque apesar de ser profissional, né, que é bem diferente de uma proposta acadêmica, de um mestrado acadêmico, mas a gente tinha muita dificuldade, faltava tempo para a gente fazer um trabalho, até mesmo para estudar por conta da nossa carga horária, né, de trabalho. Então a gente tinha que estar trabalhando, a gente tinha que estar dando a nossa carga horária normal na escola, porém quando chegava naquele dia a gente tinha que se deslocar para ir assistir às aulas presenciais, né? Então tudo isso contribuiu para essa mudança, né? E para essa sensibilidade, como eu estou falando, entender mais meus alunos. E é claro, eles perceberam, né? Eles perceberam e assim, eu tinha um diretor aqui, né? O meu diretor, o diretor da escola que eu trabalhava,
nós éramos muito próximos, muito amigos, e ele sempre comentava isso comigo, o quanto o mestrado, né, tinha mudado a minha postura. Então, eu recebia muitos feedbacks bons. Então, para o meu lado profissional, assim, é indiscutível a parcela, a contribuição do mestrado. Enquanto turma, né, eu acho que devido ser sempre turmas pequenas, né, nós éramos 20, e as dificuldades que cada um vão tendo e vão aparecendo, vão fazendo se distanciar do curso, desistindo, eu acho que... E a qualificação, né, como a Luísa, desculpa, a Luísa colocou, que essa qualificação é uma prova que a gente faz, né, quando termina o primeiro ano, e que é uma prova bem difícil, é um momento muito tenso, a gente se prepara, a gente tem a primeira chance, muitas vezes a gente não consegue, tem que se preparar mais ainda, então é muito angustiante, é um momento bem complicado, então assim, ainda tem esse detalhe que faz com que a turma ainda se torne bem menor, então assim, acho que nós terminamos pouco mais de 10, eu não lembro exatamente o número. Então, assim, isso torna o grupo uma unidade, né? Nós éramos muito próximos, discutíamos os temas que a gente ia escolher, quem a gente ia, né, escolher para orientar. Então, era um clima bem legal, nos ajudava bastante, né? Porque, por ser um momento complicado, tenso, assim, da nossa vida, a gente tinha, digamos assim, esse apoio aí dos nossos colegas. E também as viagens, né? Porque sempre formava aqui pela nossa região, sempre tem gente tentando de outras cidades, aí a gente se organizava, né? Montava mesmo as caronas e era aquele bate-papo legal, tanto na ida como na volta. Então era uma sexta-feira bem diferente, né? Foram 2 anos aí de viagem, né? Toda sexta-feira. Foram bem vividos, eu posso dizer, Jacques. E uma das coisas que o Luísa falou é que o Natan já chegou com a ideia pronta e que essa dissertação já está agora no último livro do Prof. Mate. Vamos falar um pouquinho sobre essa pesquisa? Então, Vamos. Natan, você tem como falar aí como foi que surgiu essa ideia da sua dissertação? O que foi que vocês fizeram na dissertação? E sobre o nosso trabalho, né, eu sempre trabalhei na verdade, em algum tempo para cá, eu trabalhava na minha escola, na escola que eu leciono, conteúdos relacionados à geometria, né? Então ficava sempre no meu currículo trabalhar as funções trigonométricas, que de certa forma, é um objeto de aprendizagem que não é muito trabalhado, né? De certa forma, ele causa um certo desconforto por seu nível de complexidade, né? E dependendo do público que a gente tenha, se torna ainda um pouco mais difícil, né? E eu sempre gostava de utilizar recursos tecnológicos, como por exemplo o GeoGebra. E quando eu ainda estava me preparando para o ENC, né? E eu ficava sempre tentando martelando aqui na minha mente sobre o que é que eu vou fazer, sobre o que eu vou escrever. E um dia eu acho que eu vou fazer sobre as funções trigonométricas, alguma coisa sobre as funções trigonométricas. Como o Prof. Mate, né, ele necessita que a gente elabore um produto, né, algo que sirva para os nossos pares, né, poder trabalhar nas suas realidades, nas suas escolas, algo que contribua para a educação básica, né? Eu fui refinando, né, essa ideia e quando saiu o resultado, digamos assim, por isso que a Luísa já disse assim que eu levei a ideia já pronta, né? Pronta entre aspas, um tema. Eu acho que eu queria fazer sobre isso aqui. E aí nosso primeiro trabalho foi ver o que é que já tinha, né? O que é que já tinha pronto, o que é que já tinha sido feito, o que é que lá no repositório lá do Prof. Mate, né? Já tem escrito e mãos à obra, né? Aí o nosso trabalho prezou trabalhar as funções trigonométricas com uma abordagem histórica, né? Apresentando a abordagem histórica, o contexto histórico desse tema, o uso de recursos tecnológicos que pudesse
digamos, estimular ainda mais, né, a atenção ali dos nossos alunos, ficar mais visível, né, digamos que o comportamento da função e resolução de situações e problemas, né, as aplicações. Então a gente aliou tudo isso, né, claro, justificando, prezando sempre pelas avaliações externas também, né, o Enem, a gente inclusive tem um capítulo que a gente fala um pouquinho, SAEB e Enem, e em algumas outras avaliações de larga escala que temos, por exemplo, no Ceará, no Rio Grande do Norte, em alguns outros estados. Então, foi um passeio mesmo assim, um combo aí de partes, né? Então, Luísa, sobre o trabalho, né, falando sobre funções trigonométricas, quais foram as maiores dificuldades que vocês tiveram? Como é que você resume a importância desse trabalho? Função trigonométrica é um tema, a gente que dá aula de cálculo 1, né, a gente sabe, então é um tema bem difícil para os alunos, né, sempre quando a gente comenta na sala, hoje vamos falar sobre as funções trigonométricas, então eles já querem correr da aula, né, e aí eu acho que a maior dificuldade, não só no trabalho do Natan, mas, por exemplo, o Ronaldo, que ele comentou, que foi o outro aluno meu, que é conterrâneo dele, né, de Russas também, que eles chegam com essa ideia, por quê? Porque é a vivência deles. Então, a vivência deles diz para eles que eles precisam ajudar de alguma forma no ensino desse assunto, porque é um assunto que é bem dificultoso para os alunos, né? Então, a vivência deles traz isso, né? O Ronaldo, no caso, era função afim, o Natan, funções trigonométricas, né? Ele sempre vem, eu acho que na maioria, meus 6 alunos, todos eles vieram com essa história da vivência, né? Então, a vivência deles traz a ideia, né, que eles querem trabalhar. E aí, a gente como orientador, a gente tem que trabalhar, pegar esse tema que eles escolheram por conta da vivência e trabalhar e transformar num trabalho científico, né? Então, eu acho que a grande dificuldade está aí, né? Então, como o Natan falou, a gente foi pesquisar o que já tinha sido feito, né? Para a gente poder entender, porque a gente tem que pensar que o trabalho dele, ele tem que trazer alguma contribuição. Qual é a contribuição que ele vai trazer, né? De uma forma. Então, assim, não dá para ele fazer o que já foi feito, né? E também assim, tá, pessoal? Deixando claro, ele também não vai inventar a roda, né? Ele vai pegar a roda que já está feita e vai usar a roda, né? Mas é isso, ele tem que trazer alguma contribuição, mas baseada no que já foi feito, né? Baseado em tudo que já foi feito. Então, acho que a primeira grande coisa era essa. Eu já sabia que ele queria trabalhar com funções trigonométricas, e aí eu disse, Natan, vamos ver o que é que já foi feito, para em cima disso a gente ter uma real noção do que vai ser a nossa contribuição. E aí, quando ele começou a fazer esse levantamento, né, ele percebeu o seguinte, que tinha muito trabalho envolvendo a parte do ensino de funções trigonométricas que envolvia recursos computacionais ou que envolviam história da matemática, né? Ou que envolviam, agora eu estou na dúvida se tinha também trabalho envolvia situações problema, né? E aí acabou que a nossa ideia foi o seguinte: vamos fazer uma proposta didática onde a gente use tudo, né? Eu me lembro muito de uma conversa minha e do Natan, ele usar a palavra potencializar. Ele queria potencializar o aprendizado do aluno, né? Facilitar, né? Então, a proposta didática que ele fez é para o professor, não para o aluno, né? Então, é para o professor, para ajudar o professor naquela aula sobre funções trigonométricas. Então, ele aborda desde o início, ele fez todo o levantamento histórico de como começou, a parte mesmo lá, da parte histórica das funções trigonométricas, do seno, essa coisa toda, né? Quero agradecer a cada um que está em casa participando. O chat aqui está ativo, né? Estou vendo o tempo todo várias pessoas participando da entrevista. Alguns eu sei que não estão digitando, mas estão atentos. Muito obrigado pela sua participação. Esse programa existe para você. Se possível, divulga também para que outras pessoas possam estar tendo acesso a esse link e a essas histórias, né? Essas histórias maravilhosas e também ao conteúdo. Hoje mesmo eu fiquei sabendo dessa dissertação, que não tinha conhecimento, a gente não sabe de todas, né? E já vou começar a usar na minha prática, já quero pegar o link. O professor Ronaldo disse aqui que para as próximas a gente já vai conseguir também trazer o link
para deixar aqui disponível. Quero agradecer também as meninas que estão nos bastidores, né, a administradora aqui da TV, que é a Renata, mesmo sendo administradora, mas ainda está ali também nos bastidores. A Amanda, que é jornalista, mas também nos ajuda nos bastidores. E quero agradecer também a Rede Verbo por abrir esse espaço, Rede Verbo TV, a UFESA por apoiar esses projetos, né? Tanto o projeto Ajuda nos Universitários, mas os projetos de extensão da UFESA de um modo geral, inclusive o que está acontecendo agora, divulgando as ações de Profimate, o Divulgando Ciência, que eu também estou coordenando, o professor Ronaldo, que sempre está aqui conosco, né, participando, Maicon Douglas aqui também, que mandou um abraço para todos. E é isso, pessoal, estamos chegando ao fim. Um abração a todos e até o próximo programa Verbo Ciência. Boa tarde a todos. Organizado pelo projeto de extensão Divulgando as Ações de Ensino associadas aos trabalhos envolvidos no Programa de Mestrado Profissional em Matemática, em Rede Nacional, o Profmat, UFESA. Não se esqueça de deixar o seu like, de comentar o que achou do nosso vídeo e compartilhar para que mais pessoas consigam acessar esta informação.